Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso quinto podcast. Eu sou a Nádia. E eu sou o Gustavo. E se você ainda não segue a página @prod.storm, corre lá seguir para se manter atualizado sobre as novidades e os nossos episódios dos podcasts. Hoje nós vamos falar então sobre relacionamento do profissional de engenharia de produção com as áreas correlatas. Então a gente vai falar de relacionamento interprofissional. E para falar sobre isso, estamos acompanhados de quem, tá? Bom, para bater esse papo com a gente sobre integração de setores, equipes multidisciplinares e a importância de feedbacks, estamos aqui acompanhados dos professores doutores André Luiz Gasoli, o Giancarlo Lovon, da UFPR, campus de Jandaia do Sul, e o pesquisador e consultor José Saravia. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por me convidarem novamente para gravar mais um episódio aí do podcast. Bom, me apresentando, meu nome é André Luiz Gasoli de Oliveira, sou professor da UFPR Jandaia do Sul, campus de Jandaia do Sul, e a minha formação ela é dentro da área de engenharia de produção, graduação, mestrado e doutorado em engenharia de produção, e acabei me especializando nessa parte de manufatura enxuta. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite novamente, já terceira vez que estou participando para contribuir aqui com o professor Gasoli, meu amigo José, que a gente já trabalhou junto, né? Bom, eu sou professor do curso de Engenharia de Produção de Jandaia do Sul, da Universidade Federal do Paraná. Minha formação é administração, fiz um mestrado e meu doutorado foi em Engenharia e Planeamento Energético, na COPE, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a mesma universidade que José, né? A gente se conheceu lá. E vai ser um prazer discutir com vocês os temas relevantes para a engenharia e produção. Eu quero agradecer o convite de vocês para essa minha primeira podcast. Eu sou José Saravia Ocharan, eu sou formado em engenharia industrial, em Lima, Peru, que vem a ser uma faculdade muito parecida com engenharia de produção que existe aqui no Brasil. Eu sou mestre em engenharia ambiental e sempre trabalhei em consultoria de gestão de processos de melhoria contínua e já na minha experiência que eu tenho aqui no Brasil de 6 anos, eu me inseri no mundo da pesquisa acadêmica, trabalhando especificamente com avaliação do ciclo de vida e gestão de resíduos sólidos. E atualmente estou trabalhando no Centro de Tecnologia Mineral como pesquisador e, em paralelo, estou fazendo consultoria de planejamento estratégico para uma startup que trabalha com gestão de resíduos sólidos. E vai ser um prazer aqui discutir essas interações que tem a Faculdade de Engenharia de Produção com outras carreiras multidisciplinares. Muito obrigada, pessoal, pela apresentação. Bom, só para dar uma introdução aí para quem está ouvindo e retomando um pouquinho lá do que a gente falou no podcast 1, quem ainda não ouviu, vale a pena ouvir depois, porque ele fala assim sobre o que definitivamente é e faz a engenharia de produção, que todo mundo tem dúvida, né? Porém, trazendo agora hoje de forma bem resumida e retomando um pouquinho, né? Ela trata de um ramo da engenharia cuja ocupação é planejar, implementar, monitorar processos produtivos e serviços nos mais diferentes segmentos do mercado que a gente vê por aí. E com isso, a gente vê que a integração entre departamentos dentro de uma mesma empresa, por exemplo, é essencial para promover um ambiente de trabalho equilibrado e mais produtivo, né? Porém, também a gente sabe que manter essa comunicação interna entre os setores na empresa não é muito fácil. Eu ouso dizer que é um dos maiores desafios entre os gestores hoje em dia, né? A gente vê muitos relatos que a gente começa a conversar ou até visitando as próprias empresas, a gente identifica muito essa dificuldade. Então, assim, para vocês, qual que são as vantagens de promover essa integração entre departamentos, essa boa comunicação, que às vezes não falam a mesma língua? O que vocês acham disso? Por que ainda é tão difícil, né, manter essa comunicação interna aí entre as empresas? Bom, eu achei muito interessante a pergunta colocada agora, porque eu tive bastantes experiências trabalhando em gestão de processos internos, né? Fazendo um mapa de processo de negócio, trabalhando com elaboração de procedimentos e manuais de usuário de cada área. Eu me especializei na gestão logística, né? Mas tinha que também interagir muito
coletando inputs de informação de outras áreas correlatas internas, de vendas, de marketing, de recursos humanos, dentro da gestão de processos. E realmente eu achei muito interessante porque cada área vai se focar no know-how que eles têm dentro da cadeia de valor da organização, da empresa, né? E tem muitas organizações que, às vezes, eles têm uma área específica de melhoria contínua de gestão de processos, que é a área intermediadora, que faz, resolve as discussões, as problemáticas internas, que tenta otimizar o fluxo de informação dentro de uma empresa, entendeu? Sempre participei com os chefes daquela época e com outros stakeholders internos, nesse caso, o process owner, para melhorar os processos internos. Mas sempre acontecia isso. Chamavam a nossa área, seja como um projeto externo ou como dentro de uma área definida dentro da organização, para resolver e emendar um pouco esse diálogo interno entre as empresas. Também aconteceu que eu participei em consultorias externas com instituições que não tinham muito claro o enfoque de gestão de processos que o engenheiro de produção e que o próprio engenheiro industrial pode colocar, pode co-criar dentro de uma empresa, me entendeu? Eu acho que essa é uma vantagem que o profissional de engenharia de produção deve ter, deve enxergar muito, poder ter um perfil muito analítico, né? Ouvir as partes interessadas internas, os próprios funcionários, operários e pensar dentro de uma gestão de processos. Bom, pessoal, deixa eu aproveitar e já emendar o comentário do José, que daí eu até gostaria de conversar, fazer umas perguntas para o José, que já tem mais experiência do que a gente na parte prática, né, na indústria, contato com a indústria. Ô José, no primeiro podcast, eu fiz um comentário que eu acho que vai se aplicar aqui também. Para mim, né, o engenharia de produção, ou engenheiro de produção, ele é um profissional com uma visão bem sistêmica, né, de todo o sistema produtivo. E eu acho que ele tem um papel fundamental nas empresas, que é um papel integrador, que ele está totalmente relacionado com o tema desse podcast de hoje. Porque como o profissional acaba transitando em várias áreas dentro da empresa, né? Ou seja, como estudante, o aluno ele acaba tendo contato com a parte de qualidade, de processo, de PCP, em alguns momentos tem contato com a parte de marketing, enfim, ele tem uma visão muito grande. Então, assim, você consegue enxergar na prática o engenheiro de produção se destacando dentro da empresa por ele ter essa abordagem integradora, sistêmica? Sim, totalmente. Eu concordo que o perfil que tem o engenheiro de produção consegue entender os fluxos de informação de cada área. Obviamente, vai depender muito da especialização do profissional. Eu não sei se aqui no Brasil, tanto como no Peru, tem as especializações. Quando eu me formei, eu poderia escolher qual área que eu queria participar. Eu me especializei em cadeia de fornecimentos. Tem profissionais que vão se especializar em qualidade, em gestão de qualidade, em PCP, em planejamento. Então, depende muito da especialização do profissional, da experiência que ele vai ter na fase estagiária, nos seus primeiros trabalhos, mas o que a faculdade dá é justamente essa visão sistêmica integradora, como você bem falou, e eu acrescentaria muito importante que tenha uma visão de processos, porque todas as áreas têm macroprocessos, subprocessos e atividades envolvidas, e todas essas formam parte do mapa de gestão de processos do negócio. E eu acho que esse seria nossa coluna vertebral dentro dessa perspectiva integradora e sistêmica. Indo nessa linha do que o Gasoli também concorda, que já falaram no primeiro episódio, né, dessa visão sistêmica que a engenharia de produção tem, e o José colocou bem nessa linha, né? E essa relação entre as áreas, né? Eu até posso trazer um exemplo que quando estava me formando na universidade, eu no último ano trabalhei numa empresa e estavam implantando o ERP, né? O Sistema Integrado de Gestão, né? E aí naquela época eu tinha que ir ver os processos de cada das tarefas dos diferentes departamentos, né? Aquele mapeamento de cada tarefa, né? De cada funcionário, o que ele está fazendo para ali alimentar o sistema
de gestão integrado, né? E aí você via essa interação, alguns eram um pouco resistentes nessa implementação, né? Mas tinha essa visão de como se trabalhar uma área com a outra, né? Para tentar integrar nesse sistema, né? E aí eu me lembro, né, que tinha alguns com um pouco de dificuldade, não entendia bem a questão de como que é sistema integrado, né? Mas via essa questão sistêmica que os consultores de repente tentavam colocar para todos os funcionários, né? Aí tinha a parte de produção, né? Parte de finanças. E eu acho que nessa linha de interações, eu acho que sempre os duas áreas que sempre pega a parte de engenharia e produção com a parte financeira, né? Quando faz um projeto, né? O José vai saber isso, o Gasol também. Sempre em reuniões que você faz, um quer fazer um projeto e o outro vê a questão financeira, né? Então, essa interação que se dá entre um e outro setor para o desenvolvimento de um produto, para o planejamento estratégico de uma empresa, né? Então, essa interação se dá e o engenheiro de produção tem essa visão mais abrangente que outros os engenheiros, como a gente já tinha falado no primeiro episódio, né? Então, eu acho que essa experiência que eu tive da implementação do ERP, né, do Sistema Integrado de Gestão, deu essa visão de cada uma das áreas, né? Porque a gente visitava cada área e via que cada um fazia para poder integrar com todo esse sistema e poder tomar decisões no nível gerencial estratégico, né? Bom, eu achei legal que foi comentado sobre comercial e tal, só que tem uma coisa assim que eu cismo muito e até o que me fez ir para engenharia de produção, que é a linguagem do pessoal de PCP e do comercial Uhum. com o chão de fábrica. Como que pode melhorar a comunicação? Por exemplo, chega eu, um aluno de engenharia de produção, para se formar, para fazer estágio, e vai começar a falar para o seu Manuel que o que ele estava fazendo há 25 anos é errado. Como que melhorar essa comunicação entre o técnico, a engenharia de produção e o chão de fábrica? Ai, essa pergunta é muito boa. Eu passei muito isso na época de estagiário, como a gente fala no Peru, né? Eu tive que pagar o direito de chão, né? Eu me lembro muito que eu era o intermediário, bem saído da faculdade. E tinha isso, tinha pessoas que eram muito envolvidas na parte produtiva de um jeito mais empírico, por questões familiares ou da própria conjuntura de formação da indústria, nesse caso específico. Mas eu acho que isso vai depender muito com o tempo e também da habilidade do profissional, né? Porque é muito delicado, às vezes, você falar para uma pessoa que mude um jeito de planificação de produção, de operação, porque ele pode aceitar ou travar. Eu me lembro que conforme fui trabalhando em temas de consultoria, tinha outra área interna que dava esse suporte mais eh, clima organizacional, até meio psicológico. Então, quando a gente queria fazer uma modificação, a gente só se focava nas questões de parâmetros de produção e de qualidade. Aí a pessoa entendia. Né? Mas, por exemplo, quando a gente tinha que dialogar às vezes com a área de finanças, entendeu? Eles enxergam tudo em números, em custos, gastos. E aí, a minha experiência, já competia nas funções do meu chefe imediato, para que ele, em reuniões, tivéssemos que chegar a um consenso. Mas, para mim, o que eu resgatei isso era que eu comecei muito a entender essas duas realidades operativas de finanças, mas também comecei a não me envolver muito na tomada de decisões finais. Eu já deixava isso para meu chefe, mas eu me focava muito na parte operativa. É um pouco interessante isso de repensar, né? Porque bastante indústrias passam por esse dilema, né? Ah, sim, entendi. Eu, assim, por experiência própria, que você falou de muitas empresas, realmente, porque por experiência própria eu trabalhei em um ambiente, assim, de trabalho em que PCP e comercial não se conversava. E assim, Não, não sei, não tem como se imaginar, né, um planejamento de produção
É, Imagina o caos que não era, um PCP não conversar com o comercial. Então, o exatamente. comercial vendia mais do que produzia e mudava a ordem de É, carregamento. Então, era total. A aquela ordem de, bagunça total. a ordem de produção operava todo, só por questão de vender, Ô, Nádia, eu imagino que seja mais comum do que você pensa. Ah, com certeza é. Deve ser mesmo. Bom, eu me lembro que teve uma oportunidade que eu trabalhava em uma indústria justamente implementando um ERP, que era da Oracle. E a indústria se encargava de produzir bebidas refrigerantes lá no Peru. Trabalhavam com centros de distribuição, com sedes. E, claro, os sedes eram quem praticamente eram os planners da demanda e quem emitiam as ordens de produção na planta. Eu trabalhava na planta nessa época. Eu me lembro que era uma indústria familiar e eles estavam com um chip de mudança que partia dos altos mandos dos diretores. Então, eles estavam querendo fazer reuniões integradoras, tipo reuniões de qualidade, sabe? Que vem de toda essa filosofia japonesa de gestão de qualidade, né? Tentavam fazer reuniões uma vez por mês entre as áreas para ver um pouco os desafios, as oportunidades de melhoria e facilitando o fluxo de informações, né? Mas sempre tinha essas reuniões muito produtivas, assim, dentro dos acordos, mas também muitos outros desafios, principalmente, né? E, claro, eu acho que vale a pena esse intento de mudar o chip e gerar esses espaços de diálogo, né? De reuniões com outras áreas. Para mim, isso seria muito fundamental. Não, e também cabe destacar também, né, que quando um sai da universidade, né, e chega com todos aqueles conhecimentos querendo implementar, né, e muitas vezes tem sei, no chão de fábrica um senhor que está há 30 anos e ele tem uma experiência mais empírica, né, que a gente vê uma análise, uma visão mais analítica que quem sai da universidade e vê as coisas, também os processos serem implementados, né. Então essa relação das habilidades, de como lidar, né, é, com o pessoal que se vai mudar um processo ou implementar uma nova forma a linha de produção, né? Então, essa habilidade, também essa competência que você vai adquirindo com o dia, com o passar do tempo, né? Mas não é só chegar e implementar, como o José bem colocou, né? Na verdade, você vai analisando, vai mostrando os benefícios daquela mudança, vai trazer e melhorar o trabalho do próprio trabalhador e o setor como um todo, né? E aí também ter essas reuniões com o comercial sempre é complicado, mas cada um sempre puxa para o seu setor, mas o ideal é ter uma visão de benefício como um todo para a empresa, né? Gustavo, eu acho que você já deve ter escutado isso de mim, mas eu vou repetir aqui que eu acho que vai contribuir. Ah, sim. A parte de gerenciamento de processo, ela é complicada, mas gerenciar pessoas é extremamente complexo. Sim. Deus o livre. É um caso de amor e ódio, né? Deus o livre que me dera. Então, assim, a parte de processo, que eu brinco, né? Tecnicamente, quando vocês saem da faculdade, como formados na engenharia de produção, vocês saem tecnicamente preparados. Porém, relacionamento pessoal, a universidade, infelizmente, não prepara ainda. A gente tenta, mas Uhum. não prepara ainda para essa realidade da fábrica, né? O pessoal comentou sobre RP, essas coisas. Antes de ir para a área acadêmica, eu trabalhei um tempo na indústria, trabalhei primeiro com qualidade, depois fui para PCP. Participei de implementação de RP da Oracle, né? Eu era aquelas pessoas chaves dentro da empresa que o pessoal consultava para ajustar o ERP de acordo com as necessidades da empresa. Então, tive toda uma experiência, tive toda essa experiência, esse contato com essa parte de integração, trabalhando como PCP. Cheguei a atuar um tempo como representante da empresa em contato com a Renault-Nissan na época, né? Então era contato diretamente com o cliente. Mas assim, falando a respeito sobre essa parte de integração, né? Primeiro,
É aquilo que vocês comentaram, a Nádia relatou, infelizmente, o Giancarlo também comentou, o José comentou, todos falaram, que o pessoal cada um acaba puxando para o seu lado. Então, o pessoal do comercial, ele normalmente tem essa tendência, assim, não falando mal, né? Vamos mudar a trajetória. Eu acho que as regras do jogo precisam estar bem claras. Então, por exemplo, se você faz um acordo com um comercial que dentro do PCP existe um período de congelamento da produção, isso não vai dar problema, mas isso precisa ser respeitado. O período de congelamento, só para deixar claro, é normalmente quando você coloca a ordem de produção, ou, enfim, isso depende muito da empresa, mas eu vou pegar um exemplo aqui genérico só para vocês entenderem. Quando você pega a ordem de produção e você solta ela para produção, a partir daquele momento não se altera mais nada. Então, se o cliente ligar perguntando, dá para mudar a cor do negócio? Infelizmente, o comercial precisa falar não. Porque se aceitar a mudança, aí começa a entrar todo o transtorno para a programação de produção, de que ter que ficar colocando pedido de urgência, etc, etc, etc. Assim, até porque não é uma competição, né? Tanto o Exato. comercial quanto a produção, ela está com um objetivo em comum, né? Eu queria adicionar um caso, mas isso vai depender muito do tipo de empresa e da indústria, né? Normalmente a indústria tem suas áreas de PCP, de planificação da demanda bem estruturadas, né? Normalmente quando a área comercial estava querendo colocar os produtos, eles coordenavam com os planners para ver se eles tinham estoque, se tinham quebra de estoque, e sobre isso para programar o MRP, né? Para gerar toda a produção. E às vezes ele falava, não dá, tem que diminuir a venda. Mas isso é para uma indústria tipo que já tem uma cadeia de fornecimento e uma logística bem estruturada. Mas para empresas menores de serviços, por exemplo, outro tipo de indústria menores, é um pouco mais complicado, né? Então, eu acho que aí, tipo, emendando um pouco outra parte das funções que um engenheiro de produção poderia ter, é a parte da estrutura organizacional que pode ter a empresa ou a indústria, onde também um engenheiro de produção pode exercer também, pode ser um facilitador nessa construção. Ah, com certeza, com certeza. Eu achei interessante também que o José tinha falado lá atrás sobre as reuniões de qualidade. E a gente também nota que a maioria das empresas possuem propostas de projeto no qual envolve uma equipe para alcançar um objetivo em comum, né? E acho que isso acaba sendo uma oportunidade para a integração de departamentos que acabamos de falar. Quais são as vantagens dessas equipes multidisciplinares para vocês? Só reforçando, né, para o ouvinte que ainda não conhece o termo, essas equipes multidisciplinares aí são aquelas formadas por profissionais que possuem diferentes habilidades, personalidades, conhecimentos, né, de diferentes áreas, realmente. Eu acho que as equipes multidisciplinares, elas são extremamente importantes para a empresa, mas deve ser muito difícil conduzir isso, sendo bem sincero. Primeiro, porque eu acho que a empresa, assim como o José falou, precisa repensar a sua estrutura organizacional para trabalhar com a equipe multidisciplinar. Se você pegar uma empresa tradicional, ela vai ter, vamos chutar, aquele formato de pirâmide que você tem diretor, gestores, departamentos, etc. Você tentar trabalhar com uma equipe multifuncional dentro dessa estrutura, consegue, mas é difícil, porque normalmente cai naquele cenário em que a pessoa acaba tendo dois chefes, sabe? Tem o chefe do setor que ela se reporta e acaba tendo o chefe dessa equipe multidisciplinar para quem ela se reporta também, né? Então isso pode gerar alguns transtornos dentro da empresa na hora de gerenciar a equipe, sabe? Então eu acho que assim, num melhor cenário, num cenário ideal, precisaria repensar a estrutura organizacional da empresa. Porém, lógico, as equipes multidisciplinares são essenciais. Com equipe multidisciplinar, na minha visão, eu acho que você consegue reduzir os tempos de processamento, seja de informação, ou seja, tempo de processamento em indústria, ou mesmo chão de fábrica, você consegue reduzir esse tempo consideravelmente, porque você corta partes da burocracia que a empresa tem, às vezes, de troca de informação. Precisa mandar um e-mail, um relatório, não sei o quê, etc., para um setor tal, para ter aprovação.
Então, dentro da equipe de multidisciplinares, eu vejo que compensa isso. Fora que a indústria ela é multidisciplinar. Né? Assim, vocês mesmos falaram, acho que foi o Gustavo que comentou, não é uma competição. As pessoas precisam trabalhar em conjunto para que tudo vá para frente, né? Não é aquela história assim do tipo, que eu brinco, né? Que a filosofia Homer Simpson, tipo, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Entendeu? Não pode. É uma equipe e tem que trabalhar junto, sabe? Então, assim, a parte da equipe multidisciplinar eu acho interessante, só que ela precisa ser repensada, acho, a estrutura da empresa. Deixar um pouco o pessoal falar. Não, e realmente, como já foi mencionado, isso depende muito também com a cultura organizacional da empresa, né? O setor também, né? A gente vai pegar um setor mais tradicionais, como o setor de tecnologia, onde você trabalha com, com grupos, né, multidisciplinares para, em função de projetos, né? Já outra organização, né? Uma siderúrgica ou outra empresa que mais essa visão estrutural mais vertical que horizontal, né? Então a gente tem que analisar bastante isso, né? Teoricamente, agora são vários autores, né? Falam que o ideal é trabalhar sempre em equipes multidisciplinares, né? Mas como o Gasol comentou, não toda empresa vai se adaptar a trabalhar dessa forma, né? Depende da cultura, como está escrito essa estrutura organizacional, o tipo de setor, né? As novas empresas, né, as startups, eu acho que eles trabalham bastante com a visão multidisciplinar, né? A Google, outras empresas que já trabalham entre equipe, né? E aí cada um relaciona em função do projeto a ser desenvolvido para atingir uma estratégia que a organização coloca, né? Então, é muito, né, nessa visão. Mas o engenheiro de produção que agora sai da universidade tem que ter essa visão, né? Multidisciplinar, trabalhar com um engenheiro de engenharia elétrica, um economista, né? Outro de outra área mais específica de qualidade, de gestão, né? Então, são essas formas que a visão é colocada que tem que se trabalhar, né? Mas eu coloco essa forma que o Gasol colocou, depende muito da cultura e o tipo de setor, né? Mais tradicional dessa estrutura que foi montada, né? Eu também concordo com as opiniões do professor Gasoli e do professor Giancarlo. É um conjunto de fatores da própria organização, né? É muito importante criar essa consciência. Eu acho que eu vou partir inicialmente pelos altos mandos. Eles já têm o chip de mudança, de valorizar essas equipes multidisciplinares, especificamente se tem, por exemplo, uma PMO, eu acho que facilitaria a implementação, as melhorias contínuas que poderia ter a organização, né? E eu considero muito valioso também que o engenheiro de produção, conforme foi o desenvolvimento empírico através do trabalho, né, comece a enxergar também como é o diálogo na área onde ele está com as outras áreas, né, para propor essas melhorias contínuas. E aí você poderia, não, se você tem as habilidades para poder e o tempo necessário para poder enxergar essas atividades, outras áreas internas, poder ver oportunidades internas, não? Eu acho que aí você já, por mais de que não exista uma PMO, talvez um espaço de equipes multidisciplinares, você já está sendo multidisciplinar, porque você está querendo entender como é o fluxo de informação que chega da minha área e como sai da minha área para as outras áreas internas, como ela vai se processando, como vai se mudando para gerar para a cadeia de valor da indústria ou da empresa, né? Então, isso já o profissional de engenharia de produção tem que ter esse olhar, tem que ser um pouco esperto, né? E aí está a própria multidisciplinaridade, né? Apesar de não termos esses equipos, né? Como tal, que vai depender muito da empresa ou da indústria, né? Isso daí, considerando tudo que foi falado, né? E até que o Gasoli ressaltou que vale a gente considerar a realidade de cada empresa, mas a gente vê que de um time diverso, a gente consegue tirar várias trocas de experiência entre os profissionais, né? Até facilidade de execução de tarefas e flexibilidade em relação às atividades realizadas. Então, assim, a gente vê que as vantagens dessas equipes são inúmeras, porém, para quem gerencia, igual a gente falou, também é um desafio, né? E essas pessoas têm que saber definir bem, acredito eu, os papéis de cada membro nesse ciclo, nesse processo, né? Mas, assim,
também vejo que é muito importante trabalhar com a questão de feedbacks, né? Principalmente os gestores. O que vocês acham, assim, dessa questão de trabalhar com feedback, desde alta gerência até gestor de chão de fábrica? O que vocês acham disso, assim? Lembrando que feedback não é o mesmo que carcada, né? Muita gente confunde isso, né? Porque feedback é você Tanto o lado tanto positivo lado positivo quanto negativo, quanto né? o É, negativo é. da coisa. Acho que o legal é trabalhar os dois, né? Aquela Uhum. velha história, começar com o positivo e depois trazer Primeiro você faz um as, carinho, as depois você melhorias. manda uma pá. Tá, bom, então, não, esse daí é fundamental, né? Eu acho que eu falo isso sempre nas disciplinas que eu ministro, né? Esse retorno que ter em todas as áreas, né? Desde o chão de fábrica até a direção, né? O presidente, os diretores, né? Então, quando aquela informação chega de baixo para cima, de cima para baixo, depende da estrutura e como que essa cultura organizacional, sempre vai ter um retorno positivo, né? A gente sabe que às vezes não acontece isso, né? As informações são passadas, mesmo um trabalho, um projeto foi desenvolvido, passa de um setor para o outro e as informações chegam do que foi feito numa determinada área, chega na informação para a diretoria de outra forma. Então, esse retorno de que se foi o projeto correto, de uma área com a outra, né? Se está tendo um resultado satisfatório, né? Tanto individual como coletivo dessas equipes multidisciplinares ou equipes de áreas específicas, né? Então, essa relação também aí, hoje de novo, vai muito da forma de como a estrutura da organização, né? E a interação entre os departamentos, né? Se tem um chefe, subchefe, diretor, e como se dá essa relação e essa troca de informação, né? Mas é fundamental, né? Todo resultado desenvolvido, um projeto, uma determinada tarefa, tem que ter início, meio e fim, e ter o retorno de como que foi feito isso. Cumpriu as metas, os indicadores foram atingidos, né? No caso de venda, no caso de produção de determinada linha produtiva, né? Então, esse retorno é fundamental para o crescimento da organização, né? Então, como eu falo, entre departamentos, entre áreas ou entre equipes, né? Então, esse é fundamental. E aí, o gestor que está comandando nessa questão, ele tem que ter essas habilidades, né? Essas competências, né? E você falar do diretor de uma empresa, né? Dependendo desse retorno que se dá determinado, positivo e negativo, né? Como que a gente falou, né? Então, é fundamental, uma organização vai crescer dependendo muito de como que se dá essa troca de informação para desenvolvimento da estratégia, o objetivo específico, o projeto, né? A parte do feedback, ela realmente é extremamente importante. E eu acho que ela tem muita relação com aquele clichê que a gente fala que o chefe e o líder, sabe? Então, assim, eu vou comentar um pouco sobre a forma de feedback, não só o feedback em si. Eu acho que a forma que você dá o feedback para as pessoas, né? Porque na verdade você vai dar feedback para as pessoas. A forma que você dá o feedback para elas tem que ser muito bem feito. Porque se você der um feedback, que nem o Gustavo falou, se der uma carcada na pessoa, você pode acabar cortando totalmente a criatividade e o empenho dela no trabalho do dia a dia e tornando um ambiente de trabalho ruim, sabe? Então, assim, eu gosto muito de uma linha, que o pessoal fala que é de liderança, né? Que é uma linha de gestão que você tenta criar no ambiente de trabalho, né? Você tenta criar um ambiente de trabalho criativo, em que que você consiga dar para a pessoa a oportunidade dela dar sugestões, comentar, que ela se sinta à vontade, gente, que ela não tenha medo de contribuir com o trabalho. E isso eu acho que é obtido através de um feedback bem dado, né? É complicado, mas um feedback bem feito, né? Ou seja, a forma de abordar, sabe? Às vezes, por exemplo, se você precisar chamar a atenção da pessoa, não chama a atenção na frente de todo mundo.
Eu brinco que chama para tomar um cafezinho, chama a pessoa para almoçar, sabe? E assim, acho que a forma de cobrança, ela também não pode ser uma forma de cobrança excessiva, assim. A pessoa, ela sabe o trabalho dela, ela sabe o que ela tem que fazer. Então, assim, o que você tem que falar é o seguinte: olha, você tinha essas metas, você não obteve. E eu acho que é uma coisa que é muito importante, você não só cobrar, mas dar a chance da pessoa, dar os meios para a pessoa desenvolver as atividades. Por exemplo, você deu uma meta para ela não atingiu a meta. Você chama ela e pergunta quais são as suas dificuldades, tem alguma coisa que eu, como gestor, posso fazer para te ajudar a você obter essa meta? Talvez a pessoa precise de treinamento, precise de alguma orientação, alguma ajuda. Então, acho que esse formato de feedback ele é muito mais produtivo do que só a cobrança por números, sabe? Porque no final a gente está lidando com pessoas, as pessoas são sensíveis. Por exemplo, eu sempre brinco, às vezes você chega no trabalho, a pessoa tá com uma cara que você vê assim, hoje não tá bom nem brincar com ela, sabe? Então, acho que ter esse tipo de sensibilidade na hora de dar feedback, de dar retorno, ele é importante. Eu concordo muito com o professor Gasoli também. Estava pensando muito em experiências próprias sobre a forma do feedback. Até as pessoas têm que estar preparadas também emocionalmente para lidar do jeito que você recebe o feedback ou do jeito que você também faz o feedback para alguém, né? E é interessante também pensar se a própria indústria ou empresa tem os canais adequados para fazerem os feedbacks, né? Às vezes, normalmente, na área operativa, é muito complicado, talvez, ter às vezes, um feedback do pessoal que trabalha na produção, entendeu? Às vezes, se eu tenho que atingir meu KPI, vamos nessa, a gente vai ter que dar um jeito, e é mais unidirecional, não? Do chefe para o pessoal que trabalha em planta. Eu acho que aí os feedback tem que ser bidirecionais, né? Pensar muito nos canais adequados que deveriam ter e também a forma, como bem colocou o professor Gasoli, que deveria ser feito o feedback. E tem que ter todo um planejamento, justamente. Não é simplesmente, vamos, vem para minha sala, vamos falar. Porque às vezes você também tem um processo do próprio indivíduo. Pode ser mais introvertido, não gosta de falar, entendeu? Tem uma análise maior que às vezes é complicado de entender, que as pessoas não têm. Aí é interessante também como os chefes poderiam fazer cursos de habilidades blandas gerenciais, tudo mais. Tem toda uma possibilidade de engajar atividades que RH pode fazer para incentivar essas habilidades blandas dentro da área de produção, dentro da área de compras, entendeu? E fortalecer isso e criar um ambiente diferente, né? Porque também, como falava muito o professor Gasoli, né? Às vezes é muito interessante sair do dia a dia para descontrair a pessoa e receber feedback. No meu caso, eu me lembro muito que eu trabalhava muito com recompensas, né? A gente trabalhava em um projeto e eu trabalhava com 2 analistas nessa época. E eu que planejava, a gente vai ter que trabalhar mais do nosso horário normal. Eu planejei, olha só, se a gente vai nesse ritmo, a gente vai atrasar o projeto, não temos como, e não tínhamos horas extras, beleza? Então, o que fiz, eu programei, vocês conseguem ficar até umas 9 da noite e eu garanto que a empresa vai pagar alimentação e transporte para suas casas. Meus chefes aceitaram no projeto e fomos nisso. Eu também estava envolvido com eles trabalhando. E no final, para eu ter um feedback, justamente como você falou, um café, vamos comer algo. Eu, inclusive, fazia reuniões num barzinho, assim, bem a estilo carioca, né? Aqui tem muito isso de entrar nesse papo aqui no Rio de Janeiro, às vezes em um ambiente mais descontraído. E eu gostava muito disso, sabe? Porque eu entrava no próprio ambiente operacional e do próprio indivíduo para ter feedbacks, entendeu? Que talvez seria muito diferente se eu tivesse falado, olha só, vem aqui na minha sala para ver o que acontece e a ver se a gente atinge as metas definidas para nosso projeto, né? Então, depende muito da forma, dos canais adequados e que sempre tem que ser bidirecional, né?
Legal, pessoal. A conversa tá muito boa, mas o tempo passa, então a gente vai precisar encerrar por aqui. Ah, que pena. Tá bom, né? Tava fluindo legal, né? Poxa, podia ter umas 2 horas de podcast que ia passar voando. É Nossa, verdade. com certeza. Sim, Isso é verdade. exato. Para os ouvintes, então, a gente espera que esse papo tenha agregado. A gente vê que os desafios, então, dos profissionais de EP e gestores por aí são muito grandes, né? Mas são possíveis de terem sucesso. Então, assim, para a gente encerrar esse podcast 5, vou deixar que vocês se despeçam. Pode ser Gasoli, Giancarlo e José, por favor. Gente, me despedindo aqui, gostaria de agradecer novamente pela convivência, né, virtual aqui. Foi muito bom poder conversar sobre isso, com vocês, com o Giancarlo, com o José, com a Nádia, com o Gustavo. É sempre revigorante, na verdade, falar sobre engenharia de produção. Eu gosto muito, me empolgo muito. E espero muito sucesso para vocês no podcast. Eu sei que vai longe isso aqui. E quando quiserem me chamar, estamos à disposição. Fique à vontade. Bom, pessoal, também quero agradecer muito pelo convite, né? Sempre é bom estar participando aqui com vocês, né, Gustavo? Parabéns pelo trabalho, né? Vai crescendo cada vez mais e com certeza, como o Gasol falou, vai atingir o sucesso. Foi bom haver conversado, né? A gente tá um bate-papo com o Gasoli, que a gente já trabalha juntos, né? Agora não está se vendo, mas a gente divide a sala, né? E José, né? José, eu trabalhei no Rio de Janeiro com o José muitos anos, né? A gente trabalhou no Centro de Tecnologias Minerais, onde o José já trabalha ainda, né? A gente já trabalhou, já viu muitas das coisas que a gente conversou, porque queira ou não, o Centro de Tecnologias Minerais é um instituto de pesquisa, é uma organização, né? E muitas dessas coisas a gente já passou, né, José? Então, foi um prazer estar aqui e conversar temas interessantes para engenharia e produção. Parabéns pela iniciativa, é uma iniciativa muito ótima para as pessoas que estão envolvidas nessa área de profissional. Agradeço muito o convite de vocês, a consideração nesse bate-papo, também agradecer a meu compatriota, né, e colega de trabalho Giancarlo, também por ter me avisado do podcast. E exatamente o que o professor Gasoli falou, esses temas são muito empolgantes, né? São muito interessantes, como a gente pode facilitar, né, a vida também dos futuros profissionais em engenharia de produção. E fico à disposição para outros bate-papos. Quando vocês quiserem, eu estou por aqui. Gente, muito obrigado pela participação e disponibilidade de cada um. E na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre os desafios da liderança feminina no mercado de trabalho. Então esse papo vai ser show com a mulherada. Então não esquece de seguir o @prod.storm para se manter atualizado sobre todos os conteúdos. Um abraço e tchau! Tchau, tchau, gente.